Assunto de hoje: aposto e vocativo. Oi, pessoal! Tudo bom por aí? Hoje a gente tem um assunto muito sério para tratar no besterol. Eu espero que vocês entendam a matéria hoje, hein, mocinhos? Fica ligadinho. Aposto é um termo que pode resumir, listar, explicar e especificar um outro termo já citado. Vamos começar a falar do aposto. Aposto é um termo dentro da oração que serve para explicar, listar, especificar ou resumir um termo que já foi falado antes. Como assim, Carol? Bom, aposto, como o próprio nome já diz, ele foi posto dentro da frase. Ele não tem sentido básico na nossa oração. Por isso ele é chamado até de termo acessório. Aposto é um termo, então, que ele está lá para complementar a informação já falada, ok? Ele tem 4 funções básicas e isso a gente vai ver agora. Funções do aposto. Explicativo. O aposto explicativo, ele sempre vai estar isolado com algum sinal de pontuação, os 2 pontos, o ponto e vírgula, a vírgula ou travessão. Ele, como o próprio nome já diz, é um aposto que serve para explicar. Então, ele vai trazer uma informação extra. Vou dar um exemplo. Gustavo, o meu namorado, toca violão muito bem. Gustavo é o sujeito da oração, é um termo essencial. Agora, a informação de que Gustavo é meu namorado é um termo acessório, ou seja, uma explicação para a pessoa saber quem é o Gustavo que eu estou falando. Entendido? Especificativo. Já o aposto especificativo, pessoal, ele não necessita essencialmente de ter um sinal de pontuação para isolá-lo da frase. Por quê? Porque ele vai especificar, ele vai restringir de que situação nós estamos falando. Então, por exemplo, se eu falar, meu namorado Gustavo toca violão muito bem. Bom, não que eu tenha outros namorados, é claro. Mas quando eu usei a palavra Gustavo, que não é o sujeito da oração dessa vez, eu estou especificando de que eu estou falando do Gustavo. Eu poderia ter outros namorados, mas eu não tenho, eu só tenho um. Então, eu estou especificando. Ou vou dar um outro exemplo, porque talvez esse ficou meio estranho, né? Vamos pensar assim. A Lagoa Rodrigo de Freitas é alvo da despoluição das águas. A Lagoa Rodrigo de Freitas é alvo da despoluição das águas. Se eu falasse só, a lagoa é alvo da despoluição das águas, eu estou com uma frase completa. Mas eu precisei dizer de que lagoa eu estou falando. A Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, Rodrigo de Freitas é o meu aposto especificativo. Tudo bem? Enumerativo. Agora vamos falar sobre o aposto enumerativo. O próprio nome já diz, né? Ele enumera, ele traz a lista daquilo que a gente falou antes de uma vez só. Ele vai listar, ele vai detalhar. Então, um exemplo bem prático. Fui à mercearia e comprei várias coisas. Quais foram essas várias coisas? Então, na frase vai ter 2 pontos e na frente essas várias coisas. Lápis, caneta, borracha e papel. Então, lápis, caneta, borracha e papel são o aposto enumerativo do termo várias coisas, que já foi falado antes na frase. Recapitulativo. A última função do aposto é a recapitulativa. Aposto recapitulativo, o próprio nome diz, ele serve para resumir, recapitular. Ele faz uma revisão de tudo aquilo que a gente já falou antes. Então, eu vou usar bem o exemplo oposto agora. Fui ao supermercado e comprei lápis, borracha, caneta e papel. 2 pontos. Coisas muito essenciais. Coisas muito essenciais ou coisas básicas, como você quer chamar essas coisas,
esse termo, coisas básicas, coisas essenciais, são um aposto recapitulativo para tudo aquilo que eu já falei antes. Papel, borracha, caneta e lápis, que foi a listinha. Então, o aposto recapitulativo, ele é o contrário do aposto enumerativo. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Qualquer dúvida, então você já sabe que pode comentar aqui, né? Então, presta atenção, nós temos 4 funções de aposto. A primeira é explicar, trazer uma informação extra, uma informação que eu não sabia e que a pessoa, o meu interlocutor, vai entender bem melhor se eu der aquela explicação. Ela não é uma explicação essencial para o sentido da frase, mas a gente às vezes sente necessidade de explicar. Segunda função é especificar, ou seja, é restringir. Eu poderia falar de várias coisas, mas não, estou falando de uma só. Essa é a função do aposto especificativo. Ele vai trazer, ele vai fazer ele vai dar uma direção direta, uma direção direta. Ele vai dar o caminho certinho para aquilo que você quer falar. Igual aquele exemplo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu poderia falar de várias lagoas, mas não, estou falando da Lagoa Rodrigo de Freitas. Certo? Temos então agora o aposto enumerativo, que é aquele que cria um tipo de listinha, depois dos 2 pontos, na maioria das vezes ele é com 2 pontos ou com travessão, ele vai usar o sinal de pontuação para isolar, e vai fazer uma listinha. Então, acordei e tive várias ideias. Gravar um vídeo, plantar uma árvore, limpar o quintal, pintar um quadro. Essas várias ideias que eu tive são o aposto de várias ideias, certo? E o recapitulativo é justamente ao contrário. Acordei com vontade de comer maçã, morango, banana e mamão. Todas frutas muito gostosas. Todas frutas muito gostosas recapitulam aquela listinha toda que eu fiz antes. Então, o enumerativo e o recapitulativo são o contrário. O explicativo e o especificativo, eles se complementam, eles servem para fazer a gente entender melhor. Ok, pessoal? Fica ligadinho. Ei, vai aonde? Pensa que acabou? Nada disso. Agora nós temos que falar um pouquinho sobre o vocativo. Vocativo é a expressão usada para referir-se à pessoa com quem estamos falando. Vocativo é muito simples, pessoal. A própria palavra vocativo, ela já nos mostra que vocativo é uma expressão que existe para evocar, para chamar. Minha professora costumava dizer que vocativo é uma expressão de chamamento. Então, vocativo é aquele termo que a gente usa para a gente se referir com quem a gente está falando. Então, se eu estou falando com vocês, eu digo: pessoal, olha que notícia boa! Então, a palavra pessoal, que eu usei para falar com vocês, ela é o vocativo que eu uso. Todo mundo, quando vai falar com alguém, usa um vocativo. Ou então a gente usa um vocativo que é neutro. Por exemplo, ei, você viu a minha foto? Esse ei já é um vocativo, é uma forma de chamar. É a expressão que a gente usa para chamar a pessoa com quem a gente está falando. É muito simples, ele não tem função, ele não tem classificação, é só isso. O vocativo também é um termo acessório, ele não é obrigatório na oração, ele não é de sentido básico para que a nossa oração exista. Então ele é muito simples. Vocativo, ele pode ser usado de forma carinhosa. Mamãezinha, por favor, me ajuda. Mamãezinha é o vocativo. Ou então, ele é usado para você falar com alguém, sempre que você vai falar com alguém. O vocativo é impossível de ser usado fora da fala, a não ser na carta, claro. Quando a gente faz uma carta, a gente bota lá: meu querido amigo, vírgula. Esse é o vocativo. Toda carta a gente usa um vocativo. Então, toda vez que a gente vai se referir a alguém, é isso que eu quis dizer, desculpem. Toda vez que nós vamos nos referir a alguém, nós usamos um vocativo, que é uma expressão de chamamento, é uma forma de me referir à pessoa com quem eu estou falando.
Por exemplo, o vocativo que eu uso para vocês é pessoal. E vocês? O vocativo que vocês vão usar para mim é Carol, os meus alunos usam professora, a minha mãe usa o vocativo filha e por aí vai. Então, vocativo, ele é uma expressão de chamamento, ele é uma forma de me referir à pessoa com quem eu estou falando. E vocativo é só isso. E aí, pessoal, deu para entender que o aposto é uma expressão que serve para explicar, para trazer informações a mais, para resumir, ou então para enumerar alguma coisa que já foi falada na frase antes. E o vocativo é aquela expressão que a gente usa para chamar, para se referir à pessoa com quem a gente está falando. Aposto e vocativo são duas funções acessórias. São funções que não são importantes para o sentido da frase, mas elas nos ajudam a entender melhor o sentido. Ok? Bom, pessoal, então por hoje é só. Sobre aposto e vocativo era o que eu tinha para falar. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido as suas dúvidas. Qualquer coisa pode comentar aqui embaixo, estou aqui para responder, doida para responder um comentário. E eu espero você. Se você gostou, dá o nosso joinha, colabora com o canal, fica ligado, se inscreve para você receber as próximas aulinhas do Besterol. Se você está gostando, fica aqui comigo, assiste as outras, aguarda que eu não demoro, eu volto já já. Por hoje é só, um beijo grande, tchauzinho!